Lá para os recados, mas antes vamos para a cozinha. Até porque, gente, olha, esse bolo tá me chamando, que coisa mais gostosa, um bolo de castanhas com uma geleia de frutas vermelhas por cima. Ai, que delícia, querida Mônica, tudo bom? Tudo bem? Bem-vinda. Obrigada. Tudo bom? Tudo ótimo. Também, seja bem-vinda mesmo, viu? Muito obrigada. Parece um bolo bem facinho, tem quase nada de ingrediente aqui, menina. Ele tem uma base de 4 ingredientes e a gente consegue incrementar como quiser. É isso mesmo? É ótimo? Maravilhoso, porque é isso que a gente quer, é facilidade e sabor. Exatamente. E fica aquele bolinho, ele tá com uma cara de bolinho amanteigado. Ele é uma massa super amanteigada. Você percebe que é uma massa bem densa, não fica pesada na hora de comer, mas ele é denso. E é molhadinho. Gostoso, fica Ai, bem que úmido. delícia. E aí, olha só, gente, eu quero justificar uma coisa pra vocês. Quem acompanhou na nossa chamada, a gente gravou ontem, que esse bolo, ele teria calda de geleia de jabuticaba, né? Sim. Só que é o seguinte, a jabuticaba tá meio em falta, Tá né, Mônica? difícil Você de não achar encontrou a jabuticaba. jabuticaba. E aí, a Mônica substituiu pela geleia de frutas vermelhas ou de morango, enfim. O interessante é isso, Exato. dá pra gente substituir, dá pra você fazer com a jabuticaba, caso você encontre, ou até mesmo com uma geleia pronta. Sim, eu se vou a pessoa falar várias encontrar. substituições aqui. Dá pra combinar com várias frutas, então? Dá, sim. Tá, não tem que ficar preso a um tipo só. Não, de jeito. Né? Cozinha não é assim, não. Cozinhar é saber adaptar, entender o que a gente está dinâmico. fazendo e mudar de acordo com o nosso gosto. E isso é muito importante, porque às vezes a gente não acha porque não tá na época. Sim. E às vezes a gente simplesmente não quer comprar por ter achado aquele ingrediente caro demais. Sim. Então é muito importante a gente saber ter esse jogo de cintura na cozinha, né, Mônica? É para isso que a gente está aqui, para ajudar todo mundo a fazer tudo isso em casa e Pra ficar nos feliz. ensinar. Muito bom. Obrigada, minha querida. Eu vou dar um recadinho e venho já, pra gente começar, tá bom, Mônica? Muito bom. E tá bonito mesmo esse bolo, hein? Olha, com essa geleinha assim, ó, por cima. Para um dia como hoje, deu uma esfriadinha em pleno dezembro, né? Com essa chuvinha, um café, um chazinho. É o que a gente quer para uma tarde de terça-feira. Vamos começar a fazer esse bolinho, então? Você sugeriu aqui na forma de bolo inglês, mas também pode fazer redondo, enfim, na forma que a pessoa tiver, né? Esse bolo, ele é o famoso pound cake, aquele bolo de libras. Já ouviu falar nesse nome? O pound cake é um bolo de origem inglesa que ele leva 4/4, é o mesmo peso dessa base de 4 ingredientes. Tá. Então ele é muito fácil de fazer. Se a gente consegue fazer essa base, a gente acrescenta o que quiser para trazer textura, para trazer sabor, para trazer cor. Esse bolo é super coringa. Então são 4 ingredientes nas mesmas quantidades. Isso. É isso? Mesmo peso. Na Então, açúcar, aqui, na manteiga, nos ovos e farinha. Que bacana! Esse então, é o se você quiser segredo aumentar a do quantidade, pound cake, que do legal. bolo amanteigado. Se você quiser aumentar a quantidade, dobra, triplica, o quanto você quiser. Mas e eu faz trouxe isso ali, igualmente para todos os ingredientes. E eu trouxe ali na forma tradicional mesmo do bolo inglês, que é essa compridinha que a gente sempre usa. Tá bom, que legal! Bom, como a própria forma já diz, né? Forma de bolo inglês. É um bolo inglês, então a gente respeitou o formato dele, mas dá para Gostei. fazer em outros formatos, sim. Vamos começar então, Vamos Mônica? lá? Vamos lá. Então, o que eu tenho aqui? Vocês vão ver os ingredientes, só falando um pouquinho sobre os ingredientes. Eu estou usando 100 gramas de cada, dessa base de 4, mas quem não tiver balança, quiser transformar em xícaras, é mais ou menos o seguinte: o açúcar e a manteiga, meia xícara, os ovos, 100 gramas, são 2 ovos, então a gente considera 50 gramas Normalmente por 50 ovo, gramas por ovo. mais ou menos, é Tá. sempre essa média, e 1 xícara e 1 colher de farinha de trigo. Tá. Fermento, 1 colherzinha de café, suficiente. E aqui, Rê, eu estou usando castanhas. Estou usando castanha de caju, nozes e amendoim. Mas você você fez um também mix. fiz um super mix aqui para ficar Delícia. muito mais saboroso. Mas também dá para usar frutas secas, frutas desidratadas, outros tipos de castanha. Trazer esse tchan do final do ano, de repente Exato. colocar uma essência de panetone e trazer pro, Uma né, essência, esse uma sabor. raspinha de laranja, uma raspinha de limão siciliano, vai ficar uma Que delícia. delícia. E foi legal você trazer essas equivalências, porque o peso e o volume são coisas diferentes, São né? diferentes, assim, se a gente pesar 100 gramas de cada um e colocar Do na açúcar xícara, da farinha, por vai exemplo, dar diferença. na O farinha açúcar a gente vai é bem ter mais pesado. volume. Sim. Exato. Tá certo. Vamos começar? Claro, vamos lá. Então vamos lá, primeira etapa, a gente mistura aqui a manteiga com o açúcar. Ó, a minha manteiga, ela tá em ponto de pomada. E a Que manteiga é esse mesmo, ponto? pode ser margarina? Ah, vamos usar manteiga de verdade, né? que dá um sabor. E a minha manteiga, ela tá nesse ponto de pomada aqui, ela tá macia, mas sem derreter completamente, tá? E é mais fácil de agregar com açúcar, né? Super. Quem tiver batedeira, tiver a fim de usar batedeira, pode usar. Esse é um bolo que a gente não precisa bater muito, não preciso agregar tanto ar assim, porque ele é uma massa pesada. Tá. Então, mesmo se eu agregar ar, não vai fazer muita diferença lá no finalzão. Ele vai ficar super, super pesado, bem denso, bem gostoso. Então, aqui só dá uma misturada, açúcar com a manteiga. E aí, eu vou agregar os ovos. O
que vai acontecer aqui, Rê? Que muita gente tem medo nessa hora do bolo amanteigado. Quando eu entro com os ovos, eu tenho uma quantidade de água muito grande da clara. Só dar uma quebradinha aqui. Quando a gente acrescenta essa água toda na manteiga, isso pode separar. Parece que deu ruim. Parece que deu ruim, parece que talha. Ai, talhou minha Talhou, mistura, vou jogar fora. Não, não jogue. O que acontece? Quando a gente acrescenta a água, o líquido, né, nessa mistura de gordura, é super comum separar, mas é só continuar mexendo que a hora que entrar a farinha também tudo se resolve. A farinha agrega todo mundo de novo, né? Ela Exato. resolve esse problema. Então aqui, ó, mesmo que se você bater e ficarem uns pedacinhos, não tem problema. Tá, continua então dá pra fazer mexendo, na batedeira esse bolo, então? Super tranquilo. É? Dá. Mas também dá pra fazer, não precisa também, nem de fouet, dá pra fazer à mão, nem precisa. Direto na espátula? Direto na espátula, é facinho. Que bom. A gente não usa fouet porque, como eu falei, se eu agregar ar aqui, eu vou perder por causa do peso da massa. Então não tem muita necessidade. Entendi. Tá vendo que ficam uns pedacinhos aqui, ó? Fica meio que separado a manteiga dos ovos? Tudo bem. Seguimos aqui. Tá. Agora eu vou colocar a farinha. Tudo de uma vez ou aos pouquinhos? Vou colocar em 2 etapas só para ficar mais fácil de mexer. Tá. Só para Já ficar mais facinho de comentário aqui agregar. pra você, viu, minha querida? Tem inclusive perguntas aqui. Vamos lá, vamos respondendo. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Pelas quantidades, a gente já informou, né, a quantidade do ovo, né, quantos ovos são 100 gramas, então a média é 50 gramas por ovo, viu, Eliane? Então são 2 ovos no caso da quantidade sugerida aqui pela Mônica. E o fermento, é uma colher de medida? É uma colherzinha de café ou uma colher de chá. Tá. É uma quantidade bem pouquinho, são 2 gramas de fermento, é bem pouquinho. Por quê? Mais uma vez, essa massa é uma massa pesada, então não adianta a gente pensar que vai ter como resultado aquele bolo super fofinho. Não, é um bolo denso, mas extremamente gostoso. Mas é uma característica dele, uma característica dele. Você quer fazer bolo fofinho, faz outra receita. Né? Exato. Olha a característica da massa, olha a textura da massa. Tá vendo que é uma massa... Bem amanteigada mesmo. Bem amanteigada, bem pesadinha. Adoro. E aqui, no meu mix de castanhas, como eu falei, eu tenho nozes, tenho castanha de caju, tenho amendoim, não é uma castanha, é uma oleaginosa, só para deixar claro, mas eu usei o amendoim porque ele também traz um saborzinho bem gostoso. Também muito bom. E aqui, Rê, é a gosto. Se quiser deixar um pouquinho para decorar no final, também pode deixar. Tem perguntas também aqui da Lia. Bom dia, Mônica. Posso colocar maçã e castanha do Pará nesse bolo? Pode, fica delicioso, delicioso. A maçã, ela traz uma umidade gostosa. Então não precisa ser a maçã desidratada, pode ser a maçã? Não precisa, pode ser a maçã. Qual que é a questão, Rê, quando a gente usa fruta natural no bolo, fruta in natura? A fruta, ela tem uma quantidade de líquido também. Então, se esse bolo fica muito tempo ali, muitos dias, sem você consumir, essa fruta vai soltando a água e isso pode estragar o bolo. Sempre reduz um pouquinho a validade, né? O tempo sempre reduz. de duração quando a gente põe a fruta fresca, a fruta in natura, ela é uma delícia, mas ela sempre reduz um pouquinho. Mas então combina, dá pra colocar maçã. Dá pra colocar. Damasco, picadinho, Damasco fica uma delícia, uma delícia. Vamos levar para a forma? Vamos, você já untou, enfarinhou? Untei, forma bem untada, bem enfarinhada. Como eu disse, essa forma ela é a típica de bolo inglês, então cuidado com os cantinhos, para na hora de tirar o teu bolo, ele não ficar na forma. O importante é tirar ele daqui, tá? Ou pode ser o desmoldante também, né? Pode ser um desmoldante, quem tiver um desmoldante, super fácil. Aqui vamos já ligar ligar pra gente vou deixar aquecendo um pouquinho. Tá. E aí, eu vou precisar da sua ajuda. Estou aqui para isso. Eu vou colocar aqui, o que a gente está fazendo? Hoje eu trouxe a de morango, mas dá para fazer de frutas vermelhas, dá para fazer com qualquer fruta que você quiser. Também, mesma quantidade, estou usando 100 gramas de açúcar, 100 gramas de fruta. Tá. Se você estiver usando uma fruta muito doce, por exemplo, uma manga, você pode reduzir um pouquinho de açúcar. Tá? E se você estiver usando uma fruta um pouquinho mais azedinha, como é o caso do morango, cupuaçu fica uma delícia, cambuci fica uma delícia, é uma fruta da nossa Mata Atlântica que a gente quase não encontra. Verdade. Mas muitas vezes a gente pode deixar a polpa. Dá certo fazer geleia com a fruta congelada, de repente? Super, dá certo sim. É só fazer esse mesmo processo. Tá. Açúcar com a fruta, mexe, mexe, mexe. Por favor. Aí vai criando aquela geleia deliciosa. E falando nela, a Cissa, ela... Só um pouquinho de água? Pode ser limão também, né? Pode colocar umas gotinhas de limão. Um pouquinho de limão.
até pra... Acho que aumenta a durabilidade também, né? Sim, ajuda. É que o meu morango, ele tá bem azedinho, então nem precisei trazer o limão. Tá. A Cissa quer saber o seguinte, ela tá lamentando aqui o fato de você não ter encontrado a jabuticaba para essa receita. Uma pena Porque mesmo. ela queria, né, saber como fazer essa receita de geleia de jabuticaba. Ela quer saber assim, ó, ela pode falar como fazer para não amargar? Era o mais importante da receita para mim. Então não vamos deixar você precisando dessa dica, minha querida. Conta pra gente, Mônica. Geralmente, o que amarga? Vou colocando o bolo aqui já na forminha, tá? Tá. Geralmente, o que amarga uma geleia? A semente, o caroço da azeitona. Então, o que a gente faz? A gente pode colocar azeitona não, desculpa, a jabuticaba. Jabuticaba. Confundi. A gente pode colocar a jabuticaba para ferver numa calda desse jeito também, um pouquinho de água e açúcar. Tá. E no final, depois que ela começa a estourar dentro dessa água. No final, depois que ela estiver já bem estouradinha, bem soltinha lá dentro da calda, a gente passa por uma peneira, espreme bem para sair também aquela cor bonita da casca e retira a semente. Que aí ela não amarga. Que bom! Sim, esse é o segredo. Então, o problema é a semente. É a semente. Geralmente tem gente que faz e passa tudo no liquidificador ou no processador. Então é interessante a gente fazer isso, mas sem a semente. Tá. Tá bom. Fica a dica então, Cissa. Fica a dica. Que bom que a gente deu tempo aqui de ajudar você, né? Ó, massa bem espalhada na forma. Nossa, aí é aquela massa que não escorre, né? Não escorre. Essa massa não escorre de jeito nenhum. De colherada mesmo. Coloca de colherada. Vou levar para o forno, lembrando que sempre que a gente começa a fazer alguma receita de bolo, o forno já tem que estar pré-aquecido, 170 graus, um pouquinho mais baixo do 180 que a gente usa normalmente, para dar tempo dele assar bem lá dentro, por causa do peso dele. Tá bom? E é devagarzinho, então, devagarzinho, assa devagarzinho. Uma forma desse tamanho, mais ou menos uns 25, 30 minutos, mas aí cada um vai conhecendo o seu forno. Sim, é aquela história, né, gente? O forno é nosso, a gente sabe como ele é. Exatamente. Vamos comer, então? Vamos lá? Daqui a pouquinho. Ah, tá, eu vou dar um recadinho e volto já, então. Vou preparar. Ai, que delícia. Enquanto isso, a geleia vai fervendo aqui, tá bom? Gente, geleia de morango é uma das coisas mais aromáticas, perfumadas que eu conheço. É uma delícia esse estúdio, não tá? Tá demais, tá demais. Olha a gente faz em casa, pelo menos semana sim, semana não, a gente faz potões de geleia de morango. Então, ó, essa semana você não vai precisar fazer porque você vai levar essa daqui. Que maravilhosa! Essa vai de presente pra você. Obrigada, meu amor. Ó, você vê que eu tô aqui amassando um pouquinho o morango, porque eu gosto de uma geleia mais pedaçuda. E aí ele vai se desmanchando e vai encorpando um pouco mais. Já deu uma bela encorpada, tá? Aqui eu vou desligar só pra gente não perder o ponto, mas depois eu volto e tomo conta dela. Ela Agora vai você fez também em formatinho de muffin. Eu fiz em formatinho de muffin. Tão bonitinho. Exato. Essa receita do bolo inteiro, ela dá mais ou menos uns 6 muffins. Então dá também pra fazer, dá pra criançada levar de lanche, um lanche gostoso, saudável, que você sabe que seus filhotinhos estão comendo, não é? Um bolinho feito em casa, né? Não aqueles de pacotinho. Não aqueles que já vêm prontos. E ó, a textura da geleia, a textura final é essa daqui. Tá. Quem está filmando aqui a textura final? Lá. Achei. Direto no tinha ali, ó. Tá vendo? Tá demais. Vamos colocar aqui? Vamos. Deixa eu ver se chegou mais alguma pergunta aqui. Vou te servir aqui com uma geleia. Comentários, por exemplo, da Gil. Que delícia, tudo que a chefe Mônica Dias faz é maravilhoso. Ai, que gostoso. Com certeza vou fazer em casa nesse Natal. Que linda. A Tayla tá dizendo aqui, ó, que maravilhoso, adoro quando ela vai, não perco nunca. Que delícia, né? Muito bom. A Márcia tá literalmente com água na boca. Ela quer saber se mistura... Eu também tô, você viu? Comecei a salivar. Ela quer saber se misturar nozes e frutas cristalizadas ficaria bom. Sim, sensacional, né? Com certeza. Com certeza. Sabe uma dica, Rê, para deixar ainda mais gostoso? Quando a gente usa frutas cristalizadas ou uva passa, coloca alguma bebida destilada e deixa de molho um pouquinho. Um conhaque, uma boa cachaça. Fica sensacional. Ai, que gostoso, gente. Só dica boa, uma melhor que a outra, né? Ó, eu vou cortar aqui ao meio para você ver como essa massa é isso que a Mônica realmente disse, né, sobre ela. É aquela massa mais densa, mais pesadinha, mas simplesmente deliciosa. Eu amo tudo que é manteigado. Eu também. Bolo. Eu também adoro. Vou cortar aqui, ó. Comer chique, vou comer que nem inglês, é assim que come, será? Sim, garfo e faca, super, super educadinho. Nossa senhora, Mônica. Não é uma delícia esse bolo? Dá pra fazer pro café da tarde hoje. Nossa, que massa boa! Ele é um bolo denso, mas ele não é seco. Não, ele não fica seco, porque ele tem bastante... 1/4 dessa massa é manteiga. Pois é. E mais o óleo das castanhas, fica muito gostoso.
Agora me conta como é que é o seu final de ano. É muita aula, é muita encomenda? Como é que é? Eu tô com muita aula agora nesse final de ano, já preparando planos para o ano que vem. Tem muita novidade vindo por aí. Vou deixar o meu Instagram, quem quiser me conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, é o @chef Mônica Dias. Deixa lá seus comentários, eu vou gravar, quando eu encontrar jabuticaba, eu prometo que eu gravo um vídeo da geleia de jabuticaba, ensinando todo mundo a fazer. Pode deixar. Boa! Vou colocar lá no meu Instagram, @chef Mônica Dias. Lá tem receita, tem fotos, tem dicas de turismo, enfim, tem muita coisa gostosa lá. Solta o som, Éder! Olha, ele é uma perfeição esse bolo. Principalmente para um dia como hoje. Exatamente. Essa chuvinha lá fora, gente. Essa chuvinha aqui em São Paulo tá boa para um bolo. Nossa senhora, que delícia. Mônica, querida, obrigada. Eu que agradeço. Olha, que especial essa receita. Obrigada por tudo que você trouxe ao longo do ano. Desejo um Natal e um Ano Novo lindo para vocês. Espero que a gente se encontre ano que vem. Com toda certeza. E vou finalizar a sua geleia aqui. Ainda já leva presente, presente. De Natal antecipado. Muito obrigada mesmo por todos os presentes que você trouxe pra gente em forma de carinho, de receita. Foi um prazer estar aqui. Obrigada, viu, lindona? Até a próxima. Tchau, tchau. Feliz Natal pra família inteira, viu? Pra vocês também. Muito bom.